Boa noite para você que acompanha aqui o Clube da Leitura da Bíblia. Mais uma sexta-feira, nós estamos juntos aqui, desde o FTU do Templo de Salomão, aqui em São Paulo. Você que começou agora, nós estamos já há um tempinho fazendo a leitura bíblica. Começamos o livro de Mateus e hoje já estamos no capítulo 6, finalmente. Conseguimos chegar no capítulo 6. Então, vamos fazer uma oração? Vamos. Pode orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, por poder ter o privilégio de ouvir essa palavra, meu Pai. Nós sabemos que tem pessoas que estão nos assistindo hoje que talvez nunca tiveram esse contato com essa palavra, mas que hoje seja a oportunidade dela de receber e ter a sua vida mudada, meu Pai, porque o poder da tua palavra faz transformações de vida. Então nós pedimos que onde essa mensagem chegar, venha acontecer uma transformação, venha acontecer uma mudança, meu Pai. E essa pessoa que tem estado fraca, que ela venha receber força para se levantar e para te buscar, meu Deus. Nós apresentamos esse estudo bíblico nas tuas mãos, que tudo que venha a ser falado com a tua direção, meu Pai. Nós apresentamos a nossa vida, a vida de cada adolescente, de cada pessoa que está assistindo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. A gente está aqui agora novamente seguindo no mesmo lugar. Jesus está no mesmo lugar, falando com as mesmas pessoas. Só que quando a gente entende e compreende a linguagem de Deus, a maneira como Ele age, você vê que Ele vai ensinando, Ele vai moldando com a palavra dele a nossa mente. E agora ele vai ensinar já um outro nível, uma outra situação. Então não é que ele está ali e ficou horas falando do mesmo assunto, não. Ele foi primeiro tratando das coisas exteriores e agora ele já está tratando do interior das pessoas. Agora a gente já chegou num lugar mais profundo e mais escuro que quase ninguém enxerga dentro de si mesmo, mas que está muito em alta hoje em dia, com as redes sociais. Esse assunto aqui, olha, é para você adolescente, então presta bastante atenção, não deixa nada te distrair. Pega aí sua Bíblia, a gente vai começar aqui, capítulo 6. Vamos juntos. Então, deixa eu pegar aqui a versão que vocês têm, da Bíblia do FTU. Ele fala assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Você vai dizer, peraí, o que isso tem a ver comigo? O que você acha que tem a ver com adolescentes aqui que a gente acabou de ler? Adolescente. Bom, primeiro de tudo me chama a atenção aqui que está bem em letra maiúscula, né? Guardai-vos. Então, guardai-vos. Jesus não está dizendo assim, ah, não faça, você não pode. Não, Jesus está dizendo, você se guarde. Se guardar é o quê? É se proteger. É se proteger contra aquilo que pode te prejudicar. Então, Jesus está dizendo aqui, guarda-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Aí você diz assim, ah, esmola, não posso dar esmola para o pobre? Mas se a gente for parar para pensar, realmente, o que significa essa esmola, né? Esmola não é só um dinheirinho que você dá para o mendigo na rua que está sobrando. Esmola é quando você pratica o bem para outra pessoa. E aí ele está fazendo assim, não faça isso, se proteja de fazer isso na frente das outras pessoas. Porque as outras pessoas, elas estão te observando, elas estão vendo. Então, se você está fazendo isso para as outras pessoas, é porque você está querendo aparecer. E trazendo para o lado do adolescente hoje, na internet, é o que mais tem. Você quer fazer um monte de coisa e postar lá na rede social. Vamos falar com a FTU. Você está lá fazendo ponto de oração, você bate um selfie lá com o jornalzinho na mão, na frente do ponto de oração. Vou postar na minha rede social que eu estava no ponto de oração. O que mais me chamou a atenção aqui nesse versículo, primeiro essa palavra é guardai-vos. Hoje em dia ninguém quer se guardar, pelo contrário, todo mundo quer ser gasto, né? E não vou falar assim porque já sabe que a tia Paty fica assim, não é assim,
Mas a pessoa não se preserva, tô falando no sentido de preservar a sua imagem, né? O que menos a pessoa faz hoje em dia é o que Jesus que começou falando. Ninguém quer se guardar, todo mundo quer aparecer, quer fazer o contrário do que está escrito aqui. Então, quando ele está dizendo guardai-vos, quando fala vos, quem estuda português e gosta aí de gramática, né? Vocês amam estudar gramática, né? Ela gosta, pelo menos uma, que bom. Quando fala vós, é isso, eu tenho que fazer por mim mesma. Não é a sua mãe que tem que te guardar, não é o seu pai que tem que te guardar. Você tem que aprender a fazer isso desde cedo por você mesmo. Você se preservar, entender o que quer dizer essa palavra, porque é uma proteção para você mesmo. Hoje você vê aí nas redes sociais os próprios pais expondo lá os filhos, né? Eles fazem questão de qualquer coisa que o filho está fazendo, está comendo, está lá pedindo café, aí viraliza, aí começa a ganhar dinheiro com a criança, mas não está vendo o prejuízo que isso traz, né? Tanto para a imagem quanto para o psicológico da criança e o perigo que é hoje em dia colocar lá as crianças em exposição. Aí quando você está lá naquele aplicativo que só tem porcaria, né? Aquele Discordia que todo mundo conhece, finge que não sabe o que é, ali você está mais exposto ainda ao perigo. Quando começa lá os problemas, né, aí começa a entrar pedófilo, começa a entrar pessoa lá te perseguindo, pessoa fazendo bullying, cyberbullying com você. Aí você vai, mas por que está acontecendo isso comigo? Porque você não observou essa palavrinha aqui que é tão importante, que parece que hoje em dia é coisa do outro mundo a gente se preservar. Então, eu não posto tudo o que eu faço. Pelo contrário, eu penso muito antes de colocar alguma coisa na rede social. Porque eu tenho essa noção aqui do quanto é importante a palavrinha pudor, a discrição, o quanto isso é valioso e que está se perdendo. Exato. E às vezes você está passando uma mensagem que você diz assim, mas não foi minha intenção, eu só queria dançar, eu não queria seduzir ninguém, mas você está dançando uma dança sensual. E você não sabe quem está do outro lado. Então, quando a gente não tem esse pensamento, essa noção, a gente se coloca em situações perigosas porque a gente não parou para pensar no outro. A gente não parou para pensar no que tem ao meu redor que pode me prejudicar se eu fizer isso. Porque na sua cabeça você pensa, não é nada demais, mas você pode provocar algo perigoso para você por uma coisa que você não pensou naquele momento. Então, é melhor você se guardar e se preservar, não, deixa eu ficar quieta no meu canto, do que você se submeter a uma situação e depois você sofrer consequências com aquilo. Não se coloque em risco por algo que passa. Você coloca ali uma postagem e daqui a poucos segundos já desapareceu. Já tem outras milhares lá que já se colocaram lá na frente da sua e você fica ali riscado, assim, ó, né? A sua marca fica ali. Por isso, a indiscrição, às vezes esse perigo de estar à exposição com alguém que está ali com a intenção de fazer mal para você e você não percebe. É claro, você não tem essa maturidade ainda. Mas se Jesus está ali avisando, e ele está dizendo aqui, parece que é algo que não tem nada a ver com a gente. Mas tem tudo a ver, ele sabia o que a gente ia estar enfrentando hoje, os perigos que nós íamos estar correndo hoje. Por quê? Quando você segue aí no versículo, que ele está falando de esmola, né? Mas essa palavra esmola não é só aquilo que você, toda hora também, quando está, principalmente você para aqui no sinaleiro, no farol, aqui em São Paulo, e tem sempre alguém ali pedindo algo, não é assim? Onde você para em São Paulo, tem alguém pedindo. Tem alguém em cada esquina pedindo. Mas não é só isso aqui que ele está dizendo. É exatamente isso, quando eu quero fazer algo para ser visto pelos outros. Então, talvez quem está ali sendo mendigo é você. O mendigo da história, você fala assim, não é eu que estou dando a esmola, não. Eu estou sendo mendigo de atenção, porque eu tenho necessidade de que me vejam, tenho necessidade de que me elogiem, de que me notem, de que me curtam, de ter seguidores. Então você está se tornando um mendigo. Você é o pedinte da história e você não percebe isso.
Então, o jejum de Daniel, quando vem a proposta do jejum de Daniel, eu fico tão feliz. Você fala, você é malvada, tia Paty. Não, não sou malvada. Eu sei o quanto isso vai fazer bem para a gente. E eu me coloco também, não só por causa das redes sociais, porque, graças a Deus, não nasci na sua geração. São várias gerações anteriores à sua, então não tem essa dependência aqui. Mas as más notícias começam a afetar a gente também. Quando você está ali exposto também à maldade das outras pessoas, a tudo que é bom, o bombardeio que vem todos os dias, quando você escuta o que está acontecendo. E hoje não é só uma notícia por dia, são milhares de notícias do mundo inteiro. Você acaba ali ficando sufocada com a maldade, né, das pessoas. Então é interessante você parar e pensar o benefício que isso te traz e o quanto o Espírito Santo dá para a gente essa segurança de quando você é filho de Deus, você não tem mais essa necessidade de aparecer para ninguém, porque você sabe que Deus está dentro de você, Ele está falando com você, onde você está, Ele está com você, você está dormindo, Ele está ali com você, você nunca está sozinho. Você nunca mais vai ter necessidade de ser visto por ninguém, porque Deus já te viu, Deus já te enxergou, Deus já te curtiu. Já te curtiu. Né? Deus já te amou. Ele não só deu um like para você, não. Ele deu o filho dele. Então, olha a diferença da pessoa que nesses 21 dias faz o sacrifício, ela reconhece o estado que ela está, e ela toma a decisão, não quero mais ser igual, não quero mais ser a mesma pessoa. E Deus, Ele nunca decepciona a gente, né? Quando você faz algo por Deus, Ele nunca te decepciona. Ele nunca aponta o dedo para você e te julga, muito pelo contrário. E as pessoas, quando a gente busca essa aprovação das pessoas, a gente fica decepcionado. Porque às vezes você tá fazendo algo com a intenção de ser visto de uma maneira positiva, e você leva uma invertida. A outra pessoa vem para te criticar, vem para te jogar para baixo. E você fica decepcionado com aquilo, porque não era a sua intenção, não era a sua expectativa. E com Deus você não tem essa decepção, você não tem essa tristeza, você não tem essa ansiedade de querer aparecer, porque você sabe que Ele está ali a todo momento. Então você não sente mais aquela cobrança que o mundo traz de dizer assim, você tem que ser popular, você tem que ser conhecida. Deus, Ele não traz essa pressão. Muito pelo contrário, Deus traz a paz e diz assim, eu estou te vendo e eu estou contigo. Onde você está, eu estou contigo. Sim, e essa aprovação das pessoas passa rapidinho. É algo que não te satisfaz, não te preenche, não dura. E logo você está lá se arrastando novamente, fazendo o que você não queria fazer, mas que precisa, porque o preciso é uma necessidade que você tem, por causa do vazio que tem na sua alma, de estar ali, que alguém ali te valorize, um pouquinho pelo menos, mas não dura nada. É o que ele está dizendo aqui. Se você quer buscar a aprovação dos homens, quer ser visto por eles, faça, você vai fazer, mas vai passar. E ele já dá aqui o diagnóstico, né? Logo, você não tem galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, isso vai passar, e o galardão que ele está falando aqui não é uma recompensa só aqui nessa terra, é algo eterno. É que você vai receber lá no céu, vai durar para sempre. Então, se você quer a aprovação dos homens aqui, você não vai ter a de Deus. É uma condição, de novo, né, dona Paty? Semana passada a gente estava falando com relação a isso, sobre o amor ao próximo. E aqui é outra condição. Então, ou é uma escolha que você tem que fazer. E para muitos é uma escolha radical. Não, a palavra de Deus ela é muito radical. Mas ela é radical para quem não crê nela, porque para quem crê só vê benefício. Eu tenho que afastar? Eu vou, porque o que é Deus, o que é o reino dos céus, o que é o Pai que está no céu comparado a essa terra? Não é nem uma questão de competição, de dizer assim, o que eu vou fazer? Não é nem motivo para indecisão, porque para quem crê nessa palavra está muito claro qual é a escolha. Mas se para você essa escolha é uma escolha radical, é porque você ainda não abriu os olhos para entender o que é a palavra de Deus,
para entender a grandeza de Deus e o que Ele tem para sua vida. Porque quem crê nisso consegue ver claramente. É claro que eu vou escolher o reino dos céus, porque não tem nem comparação, não tem nem competição uma coisa com a outra. Então, para quem crê, não é radical, é natural, é uma escolha que você faz crendo. Não, Deus está ali, eu estou agradando a Deus. E quando a gente está servindo a Deus, está fazendo algo para Ele, eu não preciso sair falando para todo mundo. É outra lição importante aqui. Não preciso estar ali para estar ali aparecendo para as pessoas, como se o pastor chega e você já pega a vassoura. Não precisa disso. Você não precisa disso. Ele segue aqui ensinando. Então, como que eu faço? Se não é a sua intenção aparecer, olha só o que Jesus diz. Então, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. O que é isso? Tocar trombeta diante de mim? O que é isso? Não faça alarde, né? Porque antigamente, naquela época, era muito comum os religiosos fazerem algo na frente do povo. Então, principalmente os fariseus, eles já tinham uma roupa diferente, né? Então, por onde eles passavam, já se via que eram pessoas diferentes, que eram religiosos. E naquela época, quando se fazia algo, era como se houvesse um anúncio. Estou aqui fazendo algo por essa pessoa. Então, a situação, a vestimenta, o comportamento já anunciava o que estava acontecendo ali. Então, Jesus está falando assim, não toque trombetas diante de ti, não faça alarde, não chame atenção, porque não é isso que Deus quer que a gente faça. Então, tocar trombetas diante de ti, não faças tocar trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Então, é o mesmo sentido do primeiro versículo. Quando você quer chamar muita atenção para o que você está fazendo, aqui ele já está falando com quem é da igreja, né? Aqui ele já está falando com quem ajuda as outras pessoas, com quem dá esse apoio, você da FTU. Então, ele já está falando aqui, olha, não faça alarde. Porque tem pessoa que diz assim, eu estou orando por você. Estou orando para Deus mudar essa sua situação. Esse aqui é meu discípulo. Esse aqui fui eu que trouxe para a igreja. Olha, essa madrugada, 3 da manhã, eu acordei, eu lembrei de você, Nathalie. Aí eu fui e fiquei de joelho e comecei a clamar a Deus por você. Eu sonhei com você. Entendeu? Quer dizer, se Deus está falando com você, se é só com você, você não precisa sair falando para as pessoas. Exatamente. Então é muito importante porque isso é algo muito, muito sutil. Nem todo mundo percebe, às vezes o seu coração está te enganando, você precisa, você ainda tem essa necessidade e você não percebeu porque é algo que se disfarça até de humildade ou de uma caridade e a pessoa pensa que está fazendo bem, mas está fazendo mal para você mesmo. E é difícil enxergar isso. É difícil, Então, porque a gente pensa que está fazendo bem, né? E até quando a gente vê, às vezes, notícia, aquele artista famoso foi lá naquele país e ficou lá cuidando das criancinhas e tá alguém sempre filmando, é interessante, né? Vira documentário. Vira documentário, aí a pessoa chora e fala assim, eu nunca fui tão feliz na minha vida como esses dias que eu passei aqui, agora eu descobri a minha verdadeira vocação. Aí passa um pouco, tá lá fazendo escândalo novamente. Está envolvida lá com os mesmos velhos escândalos. Então, toma cuidado com isso. Porque a gente não precisa sair tocando trombeta, o que ele está dizendo é isso. Quando vinha uma oferta grande, eles tocavam a trombeta, né, para anunciar que alguém tinha feito uma boa oferta. Não, Deus não quer isso. Deus não quer isso de você. Quando Deus fala com você, Ele vai falar lá em silêncio, só você e Ele. Deus não toca uma trombeta para você. Ele fala aqui na sua mente, Ele fala no seu pensamento. Então, é para você também obedecer o que Ele te pede em silêncio. E quem Ele quiser honrar, Ele vai honrar. Ele vai honrar. E Deus, Ele vai te dar essa certeza de que Ele está te vendo. Ele vai estar tocando a trombeta para você, dentro de você.
Assim, ninguém precisa saber, ninguém precisa ouvir, mas ele vai estar lá. E você vai saber que ele se agradou da sua oferta. Isso aí. Então, vamos seguir aqui. A gente parou. No Taranana. 3. No 3 agora. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Agora complicou. Agora, como que eu não vou saber o que que uma mão está fazendo? A outra, esconder da outra mão. E aí, universitário? É muito profundo, né? Quando a gente olha isso aqui, você diz assim, isso não tem sentido. Mas qual que é o sentido Peraí, deixa eu perguntar aqui se alguém entendeu o que está sendo falado. O que está falando aqui, Davi? Como que eu vou esconder de uma mão o que que a outra está fazendo? Assim, você diz, coloca para trás. E aí, Sibeli? Eu acho que quando você faz uma coisa, você tem que esconder da outra pessoa. Mais ou menos isso. Mas aqui está falando da sua própria mão. Uma mão lava a outra mão. Aqui. Tem a musiquinha aqui do lavar a mão? Vocês lembram? Uma mão lava a outra mão? Vocês lembram dessa musiquinha? Peraí. Se você que está fazendo, mesmo se não tiver ninguém perto aqui, ele está falando que a sua mão direita não saiba o que a outra está fazendo. E aí? Ana. Nossa, convidada especial. Não dá para entender ainda? Não? Não? Como que você faz isso, Esmeralda? Não. Tem gente ali tentando. Tem gente tentando ali esconder uma mão da outra. E aí, alguém aí da live? Fala, Alzana. É tipo assim, a nossa mão esquerda é o nosso próximo e a nossa mão direita é a Ixi. gente. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, antes de dar certo, a gente não fala pra ninguém. A gente guarda só pra gente. Só quando dá certo você fala. E aí, Renan? Eu não sei se tá certo, mas acho que ele tá errado. Mais ou menos. Por exemplo, eu tô falando, aí minha mão tá aqui e essa mão aqui não sabe o que ela tá fazendo. Não sabe o que eu tô fazendo. Aí vem, fala. Aqui tem uma que ela falou assim, tem que ser discreto. Legal. E aí, Nathalie? Eu imagino que assim, é tão íntimo, é tão profundo, que geralmente quando a gente ajuda uma pessoa, a gente fica feliz por ajudar. Mas aquilo não pode ficar dentro da gente para ser assim, para ser a muleta de satisfação. Não, porque lá naquele dia eu fiz tal coisa. Então, quando você dá para alguém uma ajuda, quando você faz algo por uma pessoa, aquilo ali foi aquele momento, Deus te usou ali, amém, mas você não pode guardar aquilo dentro de você, levar para o seu coração, levar para sua mente, para que aquilo venha sempre estar na sua lembrança, porque eu fiz aquilo. Porque se você se deixar levar por essa ação que você tomou num dia, você vai levar para o seu coração, isso vai criar vaidade, e daquela vaidade pode gerar um orgulho, e aquilo que você fez de bom lá atrás, você se envaideceu daquilo e se contaminou completamente. Então, foi aquela ação que você tomou, você obedeceu. E amém, graças a Deus, foi ali. E amanhã vai vir outra, e depois vai vir outra, vai vir outra, mas aquilo não vai ficar dentro de você para te exaltar, seu ego. É porque Jesus primeiro está falando aqui dos hipócritas, né? Dos fariseus. E foi exatamente isso que aconteceu. Por eles receberem algum tipo de benefício naquele serviço que eles faziam, que era para Deus, que não era para eles mesmos, mas eles começaram a ter, tipo, vantagem diante das outras pessoas. Eles começaram a ter reconhecimento, aí de repente já estava lá uma roupa suntuosa, e começa a se crer melhor que os outros. Então, até aquilo que você faz, que só você sabe que você fez, nem isso você pode deixar o seu coração se encher. Não pode deixar o orgulho ali se inflar e você, ai, como eu sou bom. Para você mesmo, não é nem para as outras pessoas. Quer dizer, o que que significa isso? Aquilo que eu fiz com a minha mão, que eu não fique a outra lá aplaudindo. Ó, em vez de vocês ficar fazendo assim,
Não faça isso, tá? Não faça isso para você mesmo, mesmo em segredo. Você tem que se manter humilde é lá dentro de você, não é só diante das pessoas. Então o coração é tão enganoso que até aquilo que era para louvar a Deus, ele quer tomar a glória. Toma muito cuidado, porque foi isso que aconteceu com Lucifer. Então a gente está aqui sempre ensinando vocês, não caia no orgulho e na vaidade. Se você tem um talento, a gente aqui no FTU, a gente sempre está ali fazendo você entender que você tem talento, mas não é para sua glória. Não é isso que a gente ensina aqui na oficina de talentos? O que você tem, quem deu? Deus. Deus quem deu. Todos os talentos que a gente tem, toda a capacidade que você pensa que é sua, não é sua. Tira Deus para ver. O que sobra? Absolutamente nada, nem o pó, porque até o pó foi Deus que criou. Então, não se engrandeça, não queira tomar nada para você mesmo. Então, se você fez algo bom, dê graças a Deus pela oportunidade dele te permitir fazer algo de bom. É isso que está ensinando aqui. Deu para entender? Tá. Então, vamos lá. Mão direita, mão esquerda. Agora a gente segue no 4. Tá? Para que a tua esmola seja dado em secreto. E o teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. É o que a gente acabou de falar. Se for a vontade de Deus que alguém saiba o que ele fez através de você, ele vai fazer com que isso aconteça. Não precisa de você ir lá para a rede social, não precisa alguém estar te filmando, fazendo vlog com você 24 horas por dia, reality show da sua vida. Não precisa. Ele fará com que a recompensa chegue, tá? E quando orares, agora a gente já vai mudar de assunto. Primeiro ele está falando do que você faz fora para outra pessoa. Para outra pessoa. Agora ele está falando entre você e Deus, porque você ora para quem? Você ora para Deus. Então, quando orares, não sejas como os hipócritas, novamente usando o exemplo lá dos fariseus. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A mesma palavra novamente. É, porque quando a gente está orando, é um momento muito íntimo entre a gente e Deus. Porque quando a gente fala com Deus, você fala coisas que você tem vergonha de falar para as outras pessoas muitas vezes. Então é um momento de intimidade. Então, se o seu momento de intimidade, ninguém vai no banheiro de porta aberta, né? É um dos meus pesadelos. Ninguém quer ir no banheiro e ficar de porta aberta. Então, você não quer mostrar sua intimidade para as outras pessoas. Você quer mostrar aquilo que você acha que é bom seu. Então, você quer mostrar uma roupa nova que você comprou. É isso que você quer mostrar, né? Então, quando você torna aquele momento que deveria ser de intimidade sua com Deus, íntimo entre você e Ele, você passa a fazer isso na frente das pessoas, a sua oração já não é mais para Ele. Ele já saiu. Ele já saiu dessa equação aí. Por quê? Porque você não está querendo falar com Deus e ser sincera com Deus. Você está querendo falar, mostrar para as pessoas que você fala com Deus, que você tem uma intimidade com Deus, mas naquele momento aquela intimidade ela não existe. Só para as pessoas olharem para você e dizer, olha, que espiritual, que pessoa de Deus, que adolescente de Deus, tão nova e já fala tão bem com Deus, né? Olha aqui, tá sempre de joelho, tá sempre orando. E Deus nessa história, ele olha para você e diz assim, ué, mas não era comigo para falar? Então você está mostrando para as pessoas? Então esse momento de intimidade, ele se perde, ele fica perdido. Tem lugares que são sagrados. Eu já ensinei isso aqui no FTU do Templo e é uma excelente oportunidade para que você também aprenda. Por exemplo, o altar é sagrado. Não sei se você pode virar um pouquinho aí o celular só para mostrar aqui o altar. Estou falando, o que é o altar? Por mais simples que seja, é o altar. É o altar aqui do 10º andar do Templo de Salomão, onde a gente faz a reunião com o FTU.
Então, o altar é sagrado, é um lugar santo, é onde se oferece sacrifício para Deus. Isso significa o altar. É o lugar separado, é o lugar alto, santo, onde se oferece sacrifício. E o que acontece muitas vezes? Não sei se alguém aqui já fez isso, mas quantas vezes eu já vi, começa a oração, começa a busca do Espírito Santo, aí de repente começa a ajoelhar. Pum, 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 pum. Aí de repente você vai olhar, tá dormindo. Não tá orando, mas tá lá de joelho, parece estar quietinho, bonitinho, tá dormindo. Ou tá lá só de embromation, né? Só na embromação ali de joelho porque tá cansado. Não faça isso. Não encoste no altar. Né? Às vezes tá lá, de repente, tô lá, tira o pé daí, meu filho, não encosta. Por quê? É um lugar santo. O que é santo? A gente tem temor a Deus. Então, a mesma coisa é o que a Nath acabou de falar aqui da oração. A oração é um sacrifício para Deus, é uma oferta para Ele. É algo que só você, a sua oração, é só você quem pode fazer para Deus. Sua mãe ora por você? A mãe vai lá, põe a mão na cabeça na hora que vai dormir, ora por você? Alguém mais já? Com certeza já, a mãe sempre está ali, clamando, orando, né? Pelo filho. Mas não é a mesma coisa, a oração que a sua mãe faz por você, da oração que você faz para Deus. Você, quando está falando com Deus, você está ali tendo intimidade com Ele. E a melhor maneira de você ter esse relacionamento íntimo com Deus é falando, é mostrando quem você é. Não é assim quando você quer ter um amigo, você não vai lá e começa a conhecer a pessoa? Né? O que você gosta de fazer? Ah, como foi seu dia ontem? O que você comeu? Ah, qual a cor sua preferida, a comida, e não sei o que, não sei o que. Um monte de pergunta. Mas você nunca perguntou para Deus. Qual a comida preferida de Deus? Você já perguntou? De que Deus se alimenta? De alma? Deus come as almas? Não. Não. Alguém sabe? Em outro sentido, não, que ele ama as almas, mas ele não se alimenta das almas. Deus não come. Ele não tem fome. Deus não come, Lelê? Tem certeza? Eu não sei porque. Olha, mas fala que na mesa nós sentaremos e com ele cearemos. Hã? Não sei porque. Quando ele veio pra terra, ele comeu. Fala comigo aqui, Lelê, que eu te atendo. Então, Deus se alimenta de quê? Hã? De quê? Não, esquece. Alguém sabe aí na live? Fala, Isabela. De louvor. De louvor? Qual tipo de louvor? Adoração a Deus. Da adoração. Hã? Tô até suando aqui, gente. Fala comigo, Lelê. Aqui. Vamos voltar aqui. Você sabe, Nath, qual que é o alimento de Deus? Meu Deus do céu. Calma. Calma, gente, respira. Então, Volta aqui, volta aqui. Deus, ele não é homem como a gente, né? Para se alimentar de pão, para se alimentar de carne. Então, o alimento de Deus ele é espiritual. Então, Deus fala para a gente se alimentar da palavra, que é Ele. Então, Deus, ele se alimenta da nossa fé, ele se alimenta daquilo que a gente apresenta para ele de espírito, né? Da nossa oferta. Então, aquilo que a gente apresenta para ele é agradável para ele, né? Pois é, aí se você pergunta assim, Deus, qual o cheiro preferido? Qual o perfume preferido de Deus? Só estou complicando a situação aqui. Mas você sabia que quando você oferece algo para Deus, sobe para Ele como um cheiro de um perfume? Imagina só, Deus está lá no céu, está lá no Altíssimo, onde tudo é perfeito, lá não tem mau cheiro nenhum. Imagina, você acha que o céu tem cheiro ruim? Não. Perfeito, limpo, brilhante, né? Só que, ainda assim, Deus se agrada quando a gente está falando com Ele, quando a gente dá essa oferta para Ele, sobe como um cheiro suave.
Sabe aquele perfume que alguém passa assim, você já até... Você dá vontade de ir atrás, o bom cheiro. Já contei a história aqui do shampoo de maçã para vocês, né? Não vou repetir mais não, senão o tio Valber fica com ciúme. Mas, para Deus, a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele tem um cheiro. E tem um cheiro que só você tem. Sabe aquele perfume exclusivo que só você tem? É o que sobe para Deus. Mas aí, às vezes, você fica aí usando a sua oração só para aparecer para os outros. Novamente, você nunca mais vai esquecer dessa palavrinha aqui, ó. Para serem vistos pelos homens. Não faça isso. É o que todo mundo faz. Todo mundo quer ser visto pelos outros. Todo mundo quer ser reconhecido pelos outros. Todo mundo quer ter o nome famoso aí nesse mundo. Você vai virar o quê? Nome de rua? Nome de praça? Para que serve isso? É porque a pessoa tá lá homenageada com uma praça, mas já morreu, já foi. Pois é. Para ela, o caminho dela, a vida eterna ou a morte eterna foi escolhida enquanto ela estava aqui. Pois é. O que a gente fizer por ela depois disso, não vai fazer diferença O nenhuma. que você quer? Você quer ser o nome de uma avenida ou você quer ser o nome no livro da vida? Qual você escolhe? Do livro da vida. Pois é, o que você quer ser nome de avenida, depois você morreu, você nem vai passar na avenida. De que adianta isso, gente? Olha só. Pensa só um pouquinho. E a gente já está passando, não vai chegar. Vai lá, vamos lá, vamos Continuar. seguir. No 6, né? É. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, é aquilo que a gente está falando. Quando a gente dá para Deus, Deus ele dá para a gente de volta. E é impossível Deus te recompensar e as outras pessoas não conseguirem enxergar isso em você. Porque quando você é recompensado por Deus, quando você recebe o Espírito de Deus dentro de você, as pessoas notam a diferença, porque você já não é mais igual às outras pessoas. Você já não se comporta da mesma maneira, então as outras pessoas vão olhar e vão dizer, ué, o que aconteceu com ela? Por que ela está assim? Por que ela está diferente? E essa é a nossa recompensa aqui nessa terra. Porque se você é visto como todo mundo, é mais uma. Mas se você é uma pessoa diferente, se as pessoas veem a diferença em você, é porque realmente você está agradando a Deus. Jesus deu aqui o passo a passo da oração que sobe para ele como esse perfume. Então, presta atenção aí. Volta aqui, presta atenção. Então, ele falou aqui, segredo. Quando orares, entra no teu aposento. Qual que é o teu aposento? Quarto. Fecha a tua porta. O que é quando você fecha a porta, o que você está fazendo? O que você está fazendo no jejum de Daniel? Você está fechando a porta do teu cérebro, né? Então, às vezes, você está pensando aqui só como um quarto físico. Mas você pode estar lá na sua escola, você pode estar lá no meio da sua família, pode estar todo mundo conversando e você pode estar no seu aposento com a porta fechada, sabia? Na sua mente, você pode fazer o que Jesus está falando aqui em qualquer lugar que você estiver. Não precisa ser necessariamente dentro do seu quarto. No jejum de Daniel, a gente está fechando a porta. A gente está entrando no quarto. A gente está fechando a porta e a gente está ficando a sós com Deus. Deveria ser assim. Mas quem sabe você já está desesperado. Você já está aí, não aguento mais. Estou morrendo. Está tendo crise de abstinência. Por causa do celular, da internet, do jogo, não sei o que te distrai. Mas quando você está com essa porta aberta, é a mesma coisa de você estar lá na rua, com a porta da sua casa aberta, chamando todo mundo da rua para entrar dentro da sua casa. É isso que acontece com a rede social hoje em dia. É todo mundo entrando na casa de todo mundo. E você nunca consegue ficar sós com Deus. Então o jejum é para isso. Jesus está ensinando aqui. Quando eu entro, quer dizer, eu tô aqui. Por exemplo, ontem eu estava lá no evento do FTU.
eu estava dentro da minha casa com a porta fechada, mesmo lá no meio do plenário. Eu estava lá, eu não estava fazendo o que as outras pessoas estavam fazendo, eu não estava me comportando como elas, não que eu seja melhor, mas eu tinha um porquê estar ali. Então eu não vou ficar me distraindo. Eu sei que é uma guerra em todo lugar que a gente vai, é uma guerra espiritual, pela alma de vocês, pela valiosa alma de cada um de vocês. Então eu posso fazer isso aqui em qualquer lugar, mas para isso você tem que entender o que a gente está te falando. A importância de você estar sós com Deus, de você limpar primeiro a sua mente, porque Ele não vai entrar onde está sujo, onde está contaminado, onde está aí cheio de imagem que você sabe que é podre, que você nem você mesmo está suportando. Então o convite de Deus é esse: vem aqui, vem perto de mim, deixa eu te limpar, deixa eu cuidar de você, deixa eu ficar sós com você. Você já deu ouvido para tanta gente, dê ouvido à voz de Deus, e Ele está te dizendo aqui, quando Ele vem em secreto, Ele vai recompensar publicamente, porque você não vai ser igual a todo mundo, você não vai ser a mesma pessoa que você era antes, e você vai ser muito diferente na sua geração. Já pensou? Uma pessoa super especial, porque nunca foi tão fácil brilhar como agora, porque a escuridão está tão terrível, está tão escuro, que a sua luz, ainda que seja de um palito de fósforo, você vai brilhar, você vai se destacar. Vai mesmo? Continuando aqui. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Então, não é uma reza, não é o quanto você fala com Deus. Eu falo muito com Deus, mas o que você está falando para Deus? O que você está falando com Deus é algo sincero? É aquilo que você precisa, que está dentro de você? Ou é uma reza que você fica repetindo, achando que Deus vai fazer alguma coisa? Então, às vezes, as pessoas se iludem, né? Não, eu oro de manhã, eu oro à tarde, eu oro na hora que eu vou almoçar, eu oro antes de dormir, mas essa sua oração, essa é uma oração que você faz sinceramente com Deus? Ou é uma oração religiosa? Não, eu tenho que orar quando eu acordo, quando eu vou comer eu tenho que orar, antes de dormir também eu tenho que orar. Então tem a diferença das orações. Então não é a quantidade de palavras que você fala para Deus, mas sim o que você está falando para Ele. É sincero? Vem de dentro de você? Porque você pode estar falando muito e Deus está olhando para dentro de você e está falando assim, ué, você está falando, mas essa mágoa que está aí dentro, você nunca falou dela para mim. E eu tô vendo que ela tá te sujando, que ela tá crescendo, que ela tá te contaminando. E você nunca fala dela para mim. Então Deus já sabe o que a gente precisa, Deus já sabe o que está dentro da gente, mas Ele espera que nós vamos até lá com Ele e nós falemos para Ele, ó Deus, essa mágoa que eu estou sentindo, eu preciso de ajuda. Essa aqui sou eu, essa pessoa aqui sou eu. Quando que um amigo te conquistou, um amigo de verdade? Quando que alguém que você considera um amigo verdadeiro, que te ajuda, quando foi que te conquistou? Quando ele mostrou quem ele era de verdade para você. Quando ele te mostrou algo que ele não falava para qualquer pessoa. Você entendeu, essa pessoa confia em mim. Ela gosta de mim, ela é verdadeira. Quando eu estou fazendo algo errado, ela vai lá e fala. Esse é o amigo verdadeiro. Então Deus quer ser o seu amigo verdadeiro. Mas você não pode ser falso com Ele. E ficar só ali embromando. Às vezes você está falando, você ora sempre a mesma coisa, você fala sempre a mesma coisa. Você não vai chamar atenção. Então, quando você vai diante de Deus, fala, eu sou essa pessoa aqui. Esse aqui sou eu. Você vai lá e mostra quem você é para Deus. E fala para Ele. Fala das suas dificuldades, fala das suas fraquezas, fala daquilo que você gosta nele. Fala o quanto Ele tem te ajudado, conversa. Conversa com Deus. E Ele está dizendo, porque os gentios, Ele não está nem mais falando dos fariseus hipócritas, não. Ele está falando dos gentios, quer dizer, aqueles que oravam para outros deuses, que é aquela ladainha, que não sei se você já foi aí na igreja
tradicional aqui do Brasil, que é aquela coisa. É isso aí. Então ele está dizendo, não vai falar comigo como você está falando com um ídolo, não. Não fica repetindo, não. Não é por muito que você está falando, é a sinceridade das suas palavras. E esse versículo aí, 8, você tem que guardar. Outro que você tem que escrever aí dentro de você. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque, infelizmente, é o que mais você tem feito. Você quer ser igual aos outros. Você quer copiar. Tudo que você vê, você quer copiar. E Jesus está falando exatamente o contrário. Ele está falando, não seja igual aos outros. E quando a gente para pensar no mundo de hoje, tudo que está no mundo hoje não é algo natural, né? É algo estranho, esquisito. As pessoas se forçam a assumir, levantar uma bandeira que talvez elas nem acreditem, elas só estão fazendo isso por causa da moda. Então, para ser igual a essas pessoas, exige um esforço do ser humano. Porque o ser humano não foi criado com esse propósito. Não, às vezes você nem gosta daquele tipo de cabelo, parece uma bandeira, mas só porque tá todo mundo usando cabelo enrolado, aí vai todo mundo de cabelo enrolado. Aí você se esforça para ser igual aquelas pessoas e você diz, não, é muito difícil ser de Deus, porque precisa de esforço. Mas você já está se esforçando por alguma coisa. Mas qual que é a sua intenção por trás desse esforço? Então, se a sua intenção é realmente ser igual aos outros, você vai se esforçar para ser igual àquelas pessoas. Mas se você quer ser igual a Deus, você também vai se esforçar para ser igual a Deus. Então, a questão, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, eu não tenho força. Tem sim, porque você está se esforçando por alguma coisa. Só que você está se esforçando na coisa errada. Porque Deus, ele está aqui, ó. Eu vou te ajudar. Você só precisa se voltar para mim, fazer a minha vontade e todos os seus problemas eu vou resolver. A gente mostrou esses dias lá na Godlywood School o rapaz de Londres, loiro, do olho azul, que queria ser o menino coreano. Aí depois virou uma menina coreana. Então, você nem da Coreia é. E quando tava modinha aí do K-pop, todo mundo queria ser coreano. Começou a aprender coreano, e vestir igual coreano, e gatinho de coreano, e orelhinha de coreano, não sei o que mais de coreano. Só que ninguém é coreano. Entendeu? Você não é coreano. E se quer, vai lá para a Coreia do Norte. Não vai para do Sul, não. Vai para do Norte, já que você quer ser coreano. Mas as modas passam. As modas passam. E depois você vê o quanto de ridículo você fazia, tentando copiar um modelo que não é seu. Então, o modelo está aqui. A gente já falou para vocês. O modelo do sucesso, modelo top das galáxias, está aqui. Ninguém vai se assemelhar. Ninguém nunca vai chegar nem aos pés do modelo que Deus tem pra gente aqui. E ele fala isso, quer dizer, ele fala, não vos assemelheis, pois, a eles. O vosso Pai, quer dizer, se você realmente quer nascer de Deus, se você se torna filho de Deus, olha só o que acontece. O vosso Pai, que é o dono de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o que pode tudo, o que sabe tudo, o que era, que é, o que há de vir, o Senhor da eternidade, Ele sabe o que vos é necessário. Você já pensou você ser filho de um pai que é dono de tudo e que sabe de tudo que você precisa? É extraordinário, né? Talvez você diga assim, na sua casa, né? A comida esteja na sua mesa, você tem a roupa que você precisa, tá limpinha, tá cheirosinha, e você não valoriza seus pais por causa disso. Você pensa assim, que vem do além, né? Suja, assim, não passa de mágica. Mas Deus, Ele dá pra gente as coisas e você nem consegue, você nem se dá conta muitas vezes o que Deus está te proporcionando. Deus está te dando a palavra dEle, Deus está te guardando, está te protegendo e você nem se dá conta, você pensa que é assim a vida de todo mundo. E não, é Deus que Ele está ali. Deus está cuidando de você. Ele cuida de uma forma muito especial. Até ontem eu escutei uma adolescente falando, porque dentro da minha casa os meus pais não entendem a minha sexualidade e eu não posso expor as minhas ideias, as minhas ideologias, as minhas bandeiras.
eu tenho uma amiga, ai, a minha amiga me exalta, a minha amiga me eleva às alturas. Será que a sua amiga lava sua roupa? Desculpa que eu já fiquei brava aqui. Será que a sua amiga faz comida para você? Ela dá o teto para você morar? Será que ela limpou sua fralda suja? Não. Então, por favor, respeite os seus pais, que é o princípio de tudo. Honra o teu pai e tua mãe. Honra para que você, se você quer ter uma vida, né? Uma vida a ser vivida aqui na Terra, porque muitos têm morrido muito cedo, exatamente porque as amigas elevam e desprezam os pais. Então, toma muito cuidado com isso. Você está cuspindo literalmente no prato que você come. Então, olha só o que o Pai, o nosso Pai, que nos amou a tal ponto de dar o Filho dele pela gente, olha o que ele fala aqui. Ele sabe o que é necessário para você, não é o que você quer não, porque muitas vezes o que você quer faz mal para você. O que te é necessário antes de você pedir. Você já imaginou uma pessoa que presta atenção em você de tal forma que ele sabe o que você quer antes de você pedir? Já aconteceu isso com alguém aqui? Já? Já? Poxa, que legal, não é legal? Você não se sente amada? Então, meu esposo faz isso. Muitas vezes só de olhar ele já sabe o que eu quero. Mas por quê? Porque ele ama. Então, olha, imagina o amor de Deus pela gente. Não estou falando do amor de uma pessoa que depois falha com você, não. Falando de Deus que é perfeito. E ele faz tudo de uma maneira que só ele pode fazer, porque é completo. Então, ele não te dá algo só naquele momento. Tudo de Deus é eterno, mas vai depender da sua atitude de considerar ele como seu pai. Então, se ele for seu pai, a todo momento ele vai estar ali junto de você. Mas se você não é, se você não faz dele seu pai, se você não é filho, infelizmente... Só conhece esse cuidado, esse amor de pai quem se faz filho. Então, se esforce, sacrifique o que for preciso. Desculpa, a gente hoje passou um pouquinho do horário, mas vale a pena você sacrificar tudo isso que vai passar, tudo isso que vai ficar por aqui para você ser filho de Deus. Semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Começando aqui pelo versículo 9, vai ser muito, muito especial, porque a gente vai começar a ensinar aqui a oração que Jesus nos ensinou, que a gente aprendeu com ele, e ele vai estar ensinando aqui qual a oração que você deve fazer todos os dias. Até lá, tchau, tchau. Tchau.